Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, está fora da final da Copa do Brasil. Na verdade, deve até perder boa parte de janeiro, pelo primeiro semestre, que é uma lesão não muito fácil de se recuperar. Vamos falar também sobre o time que irá a campo, tudo isso, e também sobre, olha, se o Vasco conquistar a Copa do Brasil, será o primeiro título de pelo menos 12 jogadores desse elenco. E também os novos vascaínos que terão aí uma oportunidade de ver o Vasco sendo Vasco. O Vasco que eu aprendi a amar, um Vasco que meu tio Ailson me levava a ver no Maracanã, esse sentimento de ser Vasco. Saboreando um título, vamos falar tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão. Antes de mais nada, peço desculpa para vocês que eu fiquei um dia inteiro sem internet. Um dia inteiro. Teve um vizinho aí, aqui tá tendo... Quem mora na zona sul do Rio sabe como que é, né? Principalmente aqui em Copacabana, né? Uns viajam em final de ano, aluga por temporada, tem gente que se muda em definitivo também, e simplesmente um vizinho, para instalar a internet dele, se desligou a minha. Tive que chamar serviço, né, da empresa de TV fechada, e demorou um século para chegar, e acabei ficando de ontem para hoje sem internet. Então, peço desculpa para vocês não terem tido Desperta Vascaíno nem a hora do almoço. Bom, começando com o Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão, como preferir, está fora da partida de domingo às 4 da tarde, geralmente domingo às 4 da tarde, aí acaba ligando no automático. Domingo às 6 da tarde contra o Corinthians, ele rompeu os ligamentos cruzados do joelho direito quando estava se aquecendo no jogo de ida lá em São Paulo, e os exames de imagem mostrou a lesão. Ele vai passar por cirurgia nos próximos dias, e a gente deseja uma boa recuperação ao Cocão. Todo profissional merece exercer a sua profissão, a profissão que você ama. Ele é bom, não é? Vai ao gosto de cada um. No futebol é muito singular isso. No futebol é muito singular isso, porque tem jogadores que vivem uma boa fase, depois decai. Tem diversos fatores, né, para um jogador viver uma boa fase. Inclusive, um treinador conseguir otimizar o potencial daquele atleta. O Matheus Cocão, ano passado, viveu uma boa fase com o Rafael Paiva. Esse ano não estava vivendo essa boa fase, mas seja como for, que ele se recupere dessa lesão e depois consiga exercer sua profissão. Agora, se será do Vasco, será fora do Vasco, vai depender, claro, do Fernando Diniz, se vai querer utilizar o jogador, também da staff do atleta, e tem diversos fatores também, mas de qualquer forma, desejamos aí a plena recuperação a Matheus Carvalho. Bom, e sobre o time, nada indica alterações em relação ao time do primeiro jogo.
que empatou 0x0 com o Corinthians. Lembrando que quem vencer levanta a taça de campeão da Copa do Brasil 2025. E se houver empate nos 90 minutos, não importando o placar, já que acabou aquela regra de gol geográfico, né, de gol fora de casa, ser critério de empate. Então o empate por qualquer placar terá disputa por pênalti. Então será um jogo muito tenso lá no Maracanã. Aliás, estaremos lá, olha aí, fomos aprovados. Olha, é uma emoção muito grande para mim, profissionalmente falando, inclusive, porque será, se o universo permitir, o primeiro título profissional do Vasco nacional que eu irei ver como jornalista. Porque teve o 2015 e 2016 do Carioca a nível nacional, a grande decisão, a primeira, porque em 2011 o primeiro jogo foi aqui no Rio, que o Vasco venceu de 1x0, agora a decisão foi lá em Curitiba. Agora, pode ser meu primeiro título profissional. Até brinquei com uma colega que é a Beta, né, que é prima da grande Raíssa Simplício, que faz o Flamengo, ela faz o Vasco. Se prepara que a gente vai comemorar o primeiro título do Vascão. Eu acho que ela está no início de carreira ainda, pelo menos se apresenta ser bem mais nova do que eu. Então é uma expectativa muito grande, não só da torcida do Vasco, mas também de nós que cobrimos o Vasco. Eu vejo também em outros canais vascaínos, todo mundo nessa expectativa. Uns, como eu, pode cobrir um primeiro título do Vasco, outros já cobriram o grande título do Vasco, os 4 brasileiros, a Libertadores, mas o Vasco estava tão esquecendo da sua própria identidade que títulos ficaram escassos. Se falava mais em notícia triste do que notícia feliz. Inclusive, o torcedor que, eu acho que para descontar a frustração, se carregava em nós, jornalistas, que trazia a notícia ruim, que falava que a gente torcia contra. É um efeito colateral da profissão, porque a gente faz o que ama, mas tem isso, né? Um torcedor achando que a gente está torcendo contra, que a gente é um tipo de espião de outro clube, ou que torce para um político do Vasco, embora eu fale aqui que para mim nenhum político do Vasco presta. Mas, enfim, é uma expectativa muito grande de ser o primeiro título de profissional que a gente vai cobrir depois de muitos anos. Não só eu, como vários colegas. Hoje falei em primeiro. Já tem uns dias que eu esbarrei com um vídeo da Silvana e do Gui também, um Gui que operou. Um beijo pro Gui, que pronta a recuperação da cirurgia, que inclusive ele operando, não esquece o Vasco. Ele ganhou no ano passado um prêmio de torcedor do ano. Eu não peguei os vídeos de nenhum dos dois, porque eu não conheço os pais deles. Tenho uma admiração muito grande pelos pais deles, porque eles, criança, não viram o Vasco que eu vi, né, de Edmundo, de Roberto Dinamite, de Romário, de Bebeto. Fui grandes Vascos, e mesmo um Vasco tomando pancada, caindo, fizeram essas crianças torcedores fanáticos pelo Vasco. E eu peguei da Giovana chorando pela classificação para a final da Copa do Brasil.
E o Gui, mesmo em pré-operatório, não esqueceram do Vasco. Eles terão a oportunidade de, pela primeira vez, ver o Vasco que eu via, né? Um Vasco, eles não vão ver o Roberto Dinamite, né? Que eu tive a oportunidade, meus pais conseguiram me fazer a tempo de ver o Roberto Dinamite, né? O Roberto Dinamite caminhando para o fim da carreira, o Romário chegando. Depois saiu o Romário, um ano depois foi o Bebeto, que saiu do Flamengo, foi para o Vasco. Então eles não viram grandes Vascos, eu vi dos 4 títulos brasileiros do Vasco, eu vi 3. Né? Em 89, eu tinha 11 anos, me lembro até hoje desse jogo, até que a minha irmã tinha uma apresentação na escolinha infantil dela, e tinha adultos vendo o jogo em uma sala. Eu praticamente esqueci da apresentação da minha irmãzinha, fiquei vendo o jogo ali, né? O Vasco começando 1-0 com o Sorato lá no Morumbi. Estava no Maracanã, no título de 97, 2000 como torcedor, ainda não era jornalista. Mas eu consegui ver grandes Vascos, eu comemorei o título da Libertadores de 98, na Mercosul, da virada espetacular, a virada do século, sair perdeu de 3-0 no primeiro tempo, virar para 4-3. Eu vi isso tudo, mas crianças como a Giovana e o Gui serão os primeiros deles, né? Então, parabenizar os pais de ambos por fazer dessas crianças que não viram o Vasco que a gente viu, os vascaínos fanáticos, que eles tenham essa alegria, esse sentimento, né? Esse prazer de ver o Vasco levantar a taça que a gente viu, que para eles, por mais que a gente conte, vira um conto, né? E eles podem agora ver com os seus próprios olhos, no futuro, quando eles forem adultos, que fizeram suas próprias famílias, eles também terem história para contar com seus filhos. Então vai ser uma mistura de sentimento, né? No Vasco, nas antigas, posso dizer, comemorar como se fosse a primeira vez, e aquelas nova geração que realmente será a primeira vez que vai festejar um título do Vasco. Então é uma responsabilidade muito grande não só do Fernando Diniz, como dos atletas, como eu falei há pouco tempo. Muitos, apesar de já ter jogado uma bocada de clubes, será o primeiro título da carreira deles. Se eu não me engano, o Léo Jardim, por exemplo, é um que vai ter a nível do Brasil o seu primeiro. O Felipe Coutinho tem Champions, tem Copa da Inglaterra, tem Campeonato Espanhol pelo Barcelona, tem Campeonato Alemão pelo Bayern. Mas a nível do Brasil, será o primeiro dele. Nacional, se eu não me engano, ele fez parte do elenco campeão carioca de 2015, mas não fez parte de toda a campanha, mas está lá no elenco. Inclusive do elenco, que já saiu, mas vai estar no currículo como campeão, porque fez parte do elenco, que apesar de ter um talento reconhecido, passou a carreira praticamente toda em branco, vai ter pelo menos esse único título, né, já que tem uma idade avançada na carreira, o Paé. E será vai estar nele, até o Bacimo Domingues, que deve retornar agora depois do empréstimo, já que o Toroto não
vai exercer seu direito de compra. Ele não deve ficar para 2026, mas até achar um outro clube, vai ter que treinar no Vasco, já que ele pertence ao Vasco. E fez parte também nele elenco, vai estar no currículo dele como campeão da Copa do Brasil 2025. Será muitos jogadores que terá seu primeiro título nacional na carreira. Então eles mesmos sabem disso, querem esse título, justamente por isso ainda mais alegrar milhões e milhões de vascaínos. Então é isso, galera. Esquecendo de falar do provável time que vai a campo, salvo uma lesão de última hora, não foge disso. Del Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Cuesta, Epumita, Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho, Nuno Andrés Gomes e Rayan. Serão esses 11, mas é sempre bom se proteger. Tem um treino amanhã, ainda antes do fim das atividades. E nunca se sabe, tomara que não, mas futebol, tudo pode acontecer, de alguém se lesionar, mas se tudo dar certo, será esses 11 que iniciarão jogando no domingo lá no Maracanã, que a gente estará lá, esperando até que a internet do Maracanã esteja legal para o nosso short, nossa entrevista pós-jogo, a gente poder fazer live lá do Maracanã, né? Não só vídeo gravado, e dar todas as emoções dessa torcida que não tem outra que mereça mais que a do Vasco. Até mais.